O vídeo de hoje eu vou falar de uma obra que me quebrou de diversas maneiras. Os últimos capítulos que foram lançados esse ano, sempre que eu terminava de ler um, batia aquele sentimento de vazio, sabe? Misturado com dúvidas e inspirações. Um sentimento difícil de explicar em palavras. Logo quando eu terminei, eu saí para uma parte da minha casa, olhei para o céu e fiquei pensando no quanto essa obra mexeu comigo. Por isso, eu quero que você tenha essa experiência, lendo o mangá ou assistindo o anime, para entender melhor o que eu quero dizer. E é uma obra que eu curto muito mesmo, acho que deu pra ver, né, pelas minhas palavras. Considero uma obra de arte com um dos protagonistas mais bem escritos de mangás. E eu estou acompanhando desde 2019, porém é uma obra que já tem bastante tempo. Mas hoje falaremos de Hoseki no Kuni, que digamos é o meu favoritinho dentre algumas obras. Mas bom, sua autora Haruko Ishikawa publicou seu mangá em 2012 e conta com um capítulo lançado até hoje em 2024, onde já se encontra em seus últimos momentos. Com 12 volumes lançados até agora, faltando o volume 13 para a finalização, e está sendo lançado nacionalmente pela New Pop, graças a Deus, né? Com o nome de Terra das Gemas, e tem 8 volumes até o momento. Inclusive é uma coleção que eu quero fechar, e falta só alguns volumes. Ganhou seu anime em 2017, que foi bastante comentado pela sua animação peculiar, digamos assim, né? Foi feita em 3D. Porém, você sabendo um pouco da obra, verá que, por mais que difícil seja adaptar essa animação, é difícil trazer uma essência da obra original sem ser 3D. E acho que vai custar muito caro para isso. Mas, por mais que seja uma animação 3D, é notável que foi colocado carinho ali, tanto nos cenários, animações e iluminações. E também tem a Daya, né, que é perfeita. Isso mostra o quanto o Hoseki no Kuni é muito bom. Desculpa, gente, mas ela é perfeita mesmo. Mas, bom, falando um pouco da obra, eu vou tentar não dar muito spoiler. E se eu for falar alguma coisa do mangá, será pequenos pontos, mas darei um aviso antes. Se eu lembrar na edição, é claro. O que eu acho que provavelmente não. O mundo de Hoseki no Kuni se passa em um futuro onde 6 grandes meteoros atingiram a Terra, assim aniquilando os humanos. Nesses 6 impactos foram criadas 6 luas, e o que sobrou da Terra foi uma pequena ilha onde habitam seres chamados gemas. Por mais que quase todas tenham aparências femininas, esses seres são assexuados. O nosso protagonista, Foss of Light, que vamos chamar só de Foss, na obra, esses personagens são baseados em gemas reais, suas personalidades e características. Praticamente tudo são baseados nas gemas. Então, Foss of Light é uma gema extremamente rara e frágil, igual o Pós no anime, pelo menos nesse início. Cada uma das gemas tem uma função nessa ilha, mas praticamente são todas dedicadas a se protegerem, lutando contra seres misteriosos que vêm da lua, chamados Tsukijins ou Lunares, onde fazem meio que uma coleta dessas gemas. Kongo é o sensei e líder dessas gemas, basicamente um pai também, e todas as gemas o respeitam muito. Kongo geralmente designa as funções das gemas, como achar que é o ponto mais forte de cada uma. Porém, nossa protagonista Foz não se encaixa em nada. Por ser muito frágil, não serve para lutas. Porém, Kongo dá uma missão para Foz coletar informações e fazer meio que uma Wikipédia do mundo ali. Foz é muito preguiçosa e despreocupada com isso. Trabalhar? Só de pensar, fico cansado. E o Kongo gera diversas dúvidas na obra sobre esses seres que vêm da Lua. E isso vai deixando Foz cada vez mais em dúvida sobre a realidade desse mundo. E é nítido que, se você ver as características desses seres lunares, eles são parecidos com Budas. Só de olhar para o Kongo também já dá para notar, né? Ele representa um budista chamado... Aqui vem um nome difícil de eu falar. Eu já falo coisas normais difíceis, agora isso aqui... Kishigarpa. Eu acho que é assim que se fala. Mais conhecido como protetor das crianças. No anime sendo um dos seres mais velhos, então... Para ele, as gemas são crianças, né? E assim são tratadas também. Porém, as gemas vivem bastante, de 1000 a mais de 3000 anos. E é um ponto de vista da obra que vai te fazer pensar um pouco. Conforme os acontecimentos, temos alguns time skips de 200 anos para mais. E isso gera vários sentimentos, de dúvidas, desconforto. E você tem aquela sensação do tempo perdido, em que você não viu nada acontecendo, mas sabe que perdeu algo. E esse tempo para elas que passam é como se fosse, sei lá, uma semana. Casos e acontecimentos podem demorar anos para serem resolvidos. Como disse, o envelhecimento para elas não é um problema, e a morte também não, pois não podem morrer até que sejam reduzidas ao nada. Mesmo que sejam destruídas, ainda podem ser remontadas, desde que tenham todas as peças, claro. Se acontecer algo ou alguma parte faltar, parte da memória delas são perdidas junto com a parte que se perdeu. Como disse antes, Foz é frágil e quebra de várias maneiras durante a obra,
não só seu corpo, mas mentalmente também, pois cada etapa de evolução de Foz, de ela se quebrar e se desconstruir, se tornar melhor ou pior, tem uma evolução que realmente progride a personagem e é algo que eu acho perfeito nessa obra. A obra de Hoseki no Kuni não tem medo de te fazer se sentir mal. E isso é muito bom, pois ela não está presa em te satisfazer toda hora com fanservices, e sim criar uma história que realmente se preocupa com o desenrolar dos acontecimentos. Perdemos personagens que gostamos e já sabemos que nunca mais veremos de novo. Personagens que gostávamos têm transições como após e acabam se tornando diferente do que era antes. Menos a Di, né? Porque como eu disse antes, ela é perfeita. Os Lunares, que são seres misteriosos e a princípio os vilões da obra, se tornam seres que apostam em mais dúvidas e cada vez mais questionamentos. E o que faz Foz meio que ir contra todos ali, né? E partir com seus próprios interesses. Porém, ainda pensando em beneficiar as outras, tornando seu eu melhor. Foz acaba encontrando um caracol, que são vidas dos mares. Muito feio! Assim como as gemas na terra e os lunares da lua, existem vidas nos mares, que são esses caracóis. Foz faz uma amizade com um deles, e à procura da verdade, Foz parte para o mar junto com eles. E esse ser se chama Ventricusus, ou Majestade, né, como ela se autodenomina. Porém, Foz vai contra a vontade de Congo. Já no mar, o caracol revela sua verdadeira forma, que é meio humanoide, e conta uma lenda para Foz que é contada pelo povo das águas há muito tempo, e que te faz pensar um pouco sobre o rumo da obra. Que após os 6 cometas atingirem a Terra, os humanos acabaram se dividindo em 3 partes, os lunares sendo a alma, os caracóis sendo a carne, e a gema sendo os ossos. Então, a princípio, Foz acaba achando que eles querem se unir de novo. Por isso, sempre vêm à Terra para pegar essas gemas. Porém, tem um plot muito mais profundo por trás, que é abordado no mangá, e eu não vou citar nesse vídeo. E enquanto estava dentro do mar, Foz acaba se quebrando de novo. Porém, dessa vez ela perde suas pernas, e com isso, uma parte da memória. E temos a primeira transição de Foz, que substitui suas pernas quebradas por gemas de Agatha, que a torna bem mais rápida, quase perfeita para o combate. Porém, ainda não é a hora. Em uma parte do ano, as gemas ficam meio que uma hibernação, onde todas usam branco e se unem em um lugar para dormirem pelo inverno todo. E a cor branca, como você já deve ter ouvido falar várias vezes, né? Principalmente no final de ano, onde você tem que usar branco para ter uma transição de ano com paz, leveza, limpeza, enfim. Que você tem um ano safe, né? Porém, Foz pede pro Congo deixar ela ficar acordada, pois tem muito a praticar com suas novas pernas. Então conhecemos a princípio um dos principais motivos para a Foz querer se tornar mais forte e um dos principais traumas dela, que é a Antarcticite, uma gema que só aparece nos períodos gélidos, para fazer a ronda, já que todas elas estão hibernando, né? Então, Foz acaba ficando junto dela para aprender cada vez mais com a Antarcticite, pois ela tem bastante experiência e é bem mais velha que a Foz. E as duas passam bastante tempo juntos, onde a Foz e ela criam um laço bem forte, até Foz começar a ouvir as placas de gelo falando com ela. Se ela perdesse seus braços, com certeza iria ficar mais forte. E assim foi, né? Foz acaba perdendo seu braço caindo no meio desses blocos de gelo e mais uma parte de sua memória. Então, no lugar desses braços, ela troca por uma liga de ouro bem maleável. Porém, enquanto Foz tentava se adaptar aos seus novos braços, a Antarcticite acaba sendo capturada pelos lunares. Isso gerou um trauma bem grande em Foz, e é um momento bem triste ainda mais no anime, que tem uma direção incrível, de arte linda demais. E assim temos mais uma transição de Foz, bem diferente do que era antes, pois agora está manchado com o luto. E ela vai carregar esse luto por muito tempo, e vai rever essa cena da Antártida sendo levada várias vezes. E a Foz agora com seus braços novos começa a patrulhar sozinha o inverno inteiro. Acabando o inverno, todas as gemas acordam e notam bem rápido a diferença de Foz. Aquela gema descontraída, alegre, todo mundo considerava inútil, estava firme, porém com um olhar pesado, derrubado, mais frio em relação ao que era antes. E essa é uma cena bem interessante, onde todos estão de branco, mostrando a leveza, a inocência de como passaram suas transições bem, e a Foz manchada pelo luto, totalmente de preto. As gemas que antes riam de Foz agora querem fazer pares com ela.
Foz é designada a fazer uma dupla com Bort, que inclusive é dito que Bort é uma das gemas mais fortes dali. E a Bort, como a Daya, não sei se eu expliquei antes, mas Daya é um diamante. A Bort também é um diamante, porém é um diamante negro, que é um dos diamantes mais duros encontrados. Inclusive, eu acho que a pedra de Bort é usada para quebrar diamantes. Bom, a Bort é uma lutadora excepcional, porém sua personalidade chega até a ser cruel com as outras. Mas vemos que ela se importa muito com todos. E esse jeito marrento dela é o peso dela ser a mais forte, né? Precisa estar sempre à frente, protegendo todos. E isso inspira a Daya, né? Essa parte cruel. A Bort é um dos principais motivos para as transições de Daya, em busca de ser melhor em combate. Foz tem uma ligação bem forte desde o início com uma gema chamada Chincha, que é uma gema de cinábrio. É um material parecido com um quartzo, porém contém fragmentos de mercúrio, e isso pode ser bastante venenoso para os outros. Por isso, Chincha se isola de todo mundo, onde começa a fazer rondas à noite para não atrapalhar ninguém. Isso a torna muito solitária. Mas Foz promete que irá encontrar um objetivo melhor, mais divertido, e é um dos principais motivos que faz ela ir para o mar com o caracol e perder suas pernas. Porém, Foz tem um plano de ir contra o Sensei e pede a ajuda da Chincha junto com ele. Porém, é rejeitada, né? Então, Foz parte sozinho para desvendar os lunares e a ligação com Kongo Sensei. E realmente tem uma ligação entre os dois, mas é bem mais profundo. E o engraçado é que o anime termina numa das partes que começam a mudar tudo, e o que contradiz tudo o que pensávamos dessa primeira parte. Porém, como o anime acabou, eu também vou encerrar o vídeo. Eu quero trazer mais de Hoseki no Kuni, mas vou deixar para outra hora. Como fiz com essa primeira parte, eu vou fazer o próximo do mangá e dos personagens também que eu gosto muito. Bom, agora que você sabe da existência dessa obra de arte, trate de ir vê-la. Eu confio em você, hein? Mas espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like para nos ajudar. Comentem se já assistiram ou se leram o mangá, ou se nem conheciam essa obra, né? Mas bom, até o próximo vídeo de Hoseki no Kuni. Fiquem bem e até a próxima.